Muito bem, pessoal. Nós vamos começar então a resolução de questões com uma questão da Escola de Especialistas da Aeronáutica, a EEAR, que é um concurso com questões bem interessantes, que cobrem a física toda, né? Incluindo o assunto aí de carga elétrica. Vamos ler então. Em um laboratório de física, tem-se 3 pêndulos eletrostáticos, A, B e C. Aproximando-se os pêndulos 2 a 2, verificou-se que A e B sofrem atração entre si. A e C sofrem atração entre si. B e C sofrem repulsão entre si. Dessas observações, 4 grupos de alunos chegaram a diferentes conclusões que estão descritas nas alternativas a seguir. Assinale a alternativa que está fisicamente correta, sem margem de dúvida. Bom, então o que nós temos aqui? 3 esferinhas de 3 pêndulos eletrostáticos, né? O pêndulo eletrostático foi o que eu mostrei lá na aula, né? E ele tem uma esferinha, normalmente, né? Pendurada a um fio isolante, não é isso? Nesse caso aqui, eu tenho A e B, as 2 esferinhas, sendo atraídas uma pela outra. O mesmo acontece com A e C, né? As 2 esferinhas se atraem. E B e C se repelem, ao contrário das outras então. Olha, o que acontece aqui? No primeiro caso, que é A e B, a gente logo é tentado a dizer que as esferas estão sim carregadas e carregadas com cargas de sinais contrários, não é? Afinal de contas, elas estão se atraindo e cargas de sinais contrários se atraem. Mas essa não é a única situação possível. Pode ser que uma delas esteja carregada e a outra neutra. Como assim? Vamos lembrar lá do que a gente disse na aula. Se uma delas estiver carregada, né, eu vou representar aqui com a cor azul que está carregada, for aproximada de uma esfera, mesmo que esteja neutra, o que vai acontecer com essa esfera aqui? Ela vai ser polarizada, ok? Ela vai sofrer polarização, de forma que as cargas vão ficar separadas aqui nela, né? Esse lado aqui, né, que está próximo à esfera B, vai ficar com carga de sinal contrário, e aí, por causa dessa polarização, eu vou ter sim a atração. Então, pode acontecer aqui 2 coisas. Pode ser que as 2 esferas estejam carregadas com cargas de sinais contrários, como também pode acontecer que uma delas esteja neutra. O que eu posso afirmar com certeza aqui nesse caso é que uma delas, pelo menos, né? Pelo menos uma delas está carregada, mas a outra pode estar neutra. Mesmo caso eu tenho aqui em A e C, né? Agora, nesse caso aqui de B e C, a conversa é diferente. Com certeza, por causa da força de repulsão, essas 2 esferas têm cargas com o mesmo sinal, ok? Porque só nesse caso que eu vou ter força de repulsão. Corpo neutro não repele corpo neutro, né? Só acontece a repulsão no caso em que as 2 esferas estiverem com cargas de mesmo sinal. Eu vou representar aqui pela mesma cor, então, ok? Bom, se a B aqui eu pintei de azul, então aqui eu vou deixar ela pintada de azul como estava, ok? E a C aqui eu sei que também tem a mesma carga de B, né? Já que as 2 se repelem aqui, já cheguei a essa conclusão, ok? Agora, o que eu posso dizer da A? Que a A pode estar carregada com uma carga de sinal contrário à azul aqui, né? B e C, ou que a A pode estar neutra. Vamos então julgar as alternativas. Olha só. Letra A. O pêndulo A está carregado negativamente e os pêndulos B e C carregados positivamente. Bom, eu sei que B e C estão carregados, mas eu não sei se é positivamente, né? Eu pintei de azul aqui, pode ser positivo ou negativo. E A não necessariamente está carregada, pode estar neutra. Aí vem a letra B. O pêndulo A está carregado positivamente e os pêndulos B e C carregados negativamente. Diz a mesma coisa que a alternativa A, só que trocando a carga positiva por negativa, né? Então, também não posso afirmar. Letra C. Os pêndulos B e C certamente estão carregados com cargas de mesmo sinal. Isso é verdade. B e C certamente com cargas de mesmo sinal.
E o pêndulo A certamente está carregado com carga de sinal contrária aos pêndulos B e C. Nossa, hein? A gente marcaria feliz essa questão, essa alternativa, desculpa, letra C, se não considerasse o caso em que A pode estar neutra, né? Então vamos ver a alternativa D. Os pêndulos B e C certamente estão carregados com carga de mesmo sinal, verdade, mas não sabemos se são positivas ou negativas. O pêndulo A pode estar carregado ou não, pois o fato de ter sido atraído aqui, né, pode estar, de ter sido atraído pode ser explicado pelo fenômeno da indução, que é exatamente, eu aproximo aqui a esfera carregada, isso induz uma polarização aqui em A. Assistiu nossa aula, né? Essa questão aí ficaria fácil de ser resolvida, ok? Vamos então para a próxima questão. Tá aí uma questão também da EEA. Vamos ler o enunciado. Considere 3 esferas idênticas, A, B e C, separadas umas das outras, formando um sistema eletricamente isolado, em que A está carregada com carga Q, enquanto B e C estão eletricamente neutras. Coloca-se a esfera A em contato somente com B, em seguida somente com C, depois simultaneamente com B e C, e, por fim, elas são separadas novamente. Com base nos princípios da eletrostática, qual carga total do sistema depois de todo o processo? Qual que é a carga, então, né? Vamos ilustrar aqui as situações. Você tem uma esfera A que está com carga Q, ok? Você vai encostar essa esfera numa esfera B que estava inicialmente neutra, ok? Aí, o que acontece então? Vou colocar uma setinha para indicar a situação final. 2 esferas idênticas. Lembra lá que eu comentei na aula? Se elas forem idênticas, o que acontece com a carga? Se distribui igualmente entre as duas. Então, no final, você vai ter A e B, ambas com metade da carga Q, que era a carga original, né, que você tinha. Depois, o que ele faz? Pega a esfera A, já depois de ter encostado na esfera B, encosta também na esfera C, que estava inicialmente neutra. Lembrando que a esfera A está com carga Q sobre 2, né? Depois do que aconteceu aqui na primeira etapa. Ao final disso aqui, quando eu separar as cargas, o que eu vou ter? Essa carga Q sobre 2 dividida em duas, né? Porque as esferas também são idênticas. Metade de Q sobre 2, Q sobre 4, né? 1/4 de Q. Beleza? Ficou assim, então. Depois, eu pego as 3, né? Eu pego a esfera A, encosto simultaneamente nas esferas B e C. O que eu tenho aqui? Eu tenho a esfera B com Q sobre 2, né? Q sobre 2 daqui, de onde ela veio aqui. Eu tenho a esfera A com Q sobre 4 agora, e a esfera C com Q sobre 4. O que vai acontecer depois aqui? Olha, já que elas estão todas as 3 em contato, essa carga total aqui vai ser igualmente distribuída entre as 3. O que eu tenho aqui? Q sobre 2 mais Q sobre 4 mais Q sobre 4. Faz uma soma de frações aí, você vai ter Q total aqui, a carga. Ao final, então, quando eu separar as 3 esferas, né, o que vai acontecer é que cada uma delas vai ter 1/3 da carga Q, que ficou igualmente distribuída entre as 3 que são idênticas. Qual que é a carga total do sistema? Continua sendo Q. Portanto, a resposta seria a alternativa A. Bom, eu fiz aqui cada uma das etapas para a gente poder discutir, né, como ficaria a eletrização por contato, aqui no caso, né, que acontece a distribuição das cargas, beleza? Mas é evidente, depois que a gente resolve a questão, que a carga total das 3 esferas seria Q. Por quê? Porque era a carga que a A tinha, só a A tinha carga, as outras estavam neutras. Então não importa quem eu encostei em quem, quando eu encosto as 3 novamente aqui, né, nesse caso aqui, a carga Q, que é a carga total que veio da esfera A lá no início, vai ser igualmente distribuída entre as 3, mas não houve carga externa, né? Ninguém doou mais carga para as esferas. A carga final que eu tenho que ter é exatamente a carga inicial
que começou aqui, né, com a esfera A, beleza? Portanto, sem dúvida nenhuma, a carga do sistema vai ser Q, o total, ok? Vamos para a próxima questão. Bom, agora eu vou trazer uma série de questões aí do livro do Bongiorno e Clinton, né, que foi o livro indicado pela banca, pela FUMARC. Então, eu estou trazendo aqui algumas questões de vestibular que estão no final do livro do Bongiorno e Clinton. Vamos lá. Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão, por quê? Gente, essa aí é uma questão meio que teórica, né? Porque, então, vamos julgar as alternativas aí só comentando. Letra A barra metálica é isolante. Já está errado, né? Barra metálica isolante. Lembra da nossa aula? Metais têm elétrons livres, né? E são ótimos condutores de eletricidade. Então, não tem nada que é isolante. Já descarta isso aí. Letra B, a barra metálica é condutora. Aí sim, né? Tem elétrons livres, é condutora. E o corpo humano, isolante. O corpo humano, então, não conduz eletricidade. Isso é verdade? Claro que não, não é? Claro que não. O corpo humano conduz, sim, corrente elétrica. Não igual um metal, né? Mas o corpo humano conduz, sim, eletricidade, porque tem várias substâncias polares, né? Várias substâncias, vários íons dissolvidos, né, em meio aquoso dentro do corpo humano. Então ele vai sim conduzir eletricidade, por isso que a gente leva choque, né? É exatamente o corpo conduzindo eletricidade. Se passar pelo coração, já era. Vamos ver a letra C. Tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores. Exatamente. É claro que o corpo humano não é tão bom condutor igual uma barra metálica, não é isso? Mas também conduz eletricidade com facilidade. Portanto, já é a letra C, com certeza. Vamos ver por que não as outras. Letra D, a barra metálica é condutora, verdade. O corpo humano, semicondutor. Essa aí poderia até dar uma dúvida, né? Mas essa história de semicondutor é um termo reservado para certos materiais, né? Silício, germânio, né? Isso aí é o que a gente chama de semicondutores. Não é o caso do corpo humano. Letra E. Tanto a barra metálica como o corpo humano são isolantes, né? O que é errado, porque é o contrário da alternativa C, que é o gabarito da questão. Vamos à próxima questão. Questão da PUC-Camp, São Paulo. Dispõe-se de uma barra de vidro, um pano de lã e duas pequenas esferas condutoras, A e B, apoiadas em suportes isolados, todos eletricamente neutros. Atrita-se a barra de vidro com o pano de lã. A seguir, coloca-se a barra de vidro em contato com a esfera A e o pano com a esfera B. Após essas operações, ele quer saber o que acontece. Olha só, vou fazer um esqueminha aqui. Eu tenho um bastão de vidro, ok? E um pedaço de lã. Então, eu tenho aqui o vidro e a lã. Vou atritar os dois. Eletrização por atrito. O que acontece? Um arranca elétrons do outro, de forma que um dos materiais fica com uma carga. Se é positivo ou se é negativo depende da tabela triboelétrica que eu mostrei lá para vocês, mas o fato é que eles vão adquirir cargas de sinais contrários. Por isso eu estou colorindo de vermelho e outro de azul. A questão diz aí também que eu tenho duas pequenas esferas condutoras apoiadas em suportes isolados. Então, vou desenhar aqui as esferazinhas, né? A e B, ok? Que estão apoiadas em suportes isolados. Então, vou colocar aqui assim, está isoladinho, ou seja, não está aterrado, vai segurar a carga que elas receberem. Se estivesse aterrado, ia ficar neutro porque estaria em contato com a Terra, né? Vamos lembrar lá da aula. Então, por isso que ele falou que estão isoladas. O que ele faz? Ele atrita os dois, né? A gente já viu. A seguir, coloca-se a barra de vidro em contato com a esfera A. Ele pega essa barra e encosta na A. Eletrização por contato. O que vai acontecer com a A que está neutra? Vai adquirir uma carga de mesmo sinal que o vidro, ok? Porque eletrização por contato faz ficar com o mesmo sinal. E ele encosta a lã na esfera B, né? O pano na esfera B, que, portanto, também adquire carga com o mesmo sinal que a lã, beleza?
agora nós já podemos julgar as alternativas, porque sabemos tudo o que acontece aqui, né? Letra A. O pano de lã e a barra de vidro estarão neutros. Claro que não. Eles foram atritados, eles vão adquirir cargas de sinais contrários, né? Um vai arrancar elétrons do outro. Alternativa B. O pano de lã atrairá a esfera A. Exatamente. Cargas de sinais contrários. Então, A e a lã vão se atrair com certeza. Vamos ver por que não são as outras. Letra C. As esferas A e B continuarão neutras. Jamais, né? Elas entraram em contato com corpos carregados. Então, elas foram carregadas também. E estão isoladas, né, por suportes aqui que são isolantes. Se estivessem aterradas, aí sim elas ficariam neutras. Letra D. A barra de vidro repelirá a esfera B. Jamais, né? São aqui de sinais contrários, eles iriam se atrair. Letra E. As esferas A e B se repelirão. Pelo mesmo motivo, essa é falsa, né? Elas iriam se atrair e não se repelir. Vamos para mais uma questão. Questão agora da PUC de São Paulo. Duas esferas A e B, metálicas e idênticas, estão carregadas com cargas respectivamente iguais a 16 microcoulombs e 4 microcoulombs. Uma terceira esfera C, metálica e idênticas anteriores, está inicialmente descarregada. Coloca-se C em contato com A. Em seguida, esse contato é desfeito e a esfera C é colocada em contato com B. Supondo-se que não haja troca de cargas elétricas com o meio exterior, a carga final de C é D. Então vamos lá, mais uma questão de eletrização por contato. Eu tenho a esfera A com 16 microcoulombs de carga, né? Ela é encostada numa esfera C que está inicialmente neutra, né? O que acontece então? Pelo fato dessas duas esferas serem idênticas, ou seja, terem o mesmo tamanho, deixa eu desenhar elas já separadas aqui. O que vai acontecer então? A carga vai se distribuir igualmente entre as duas, né? Lembrando lá da nossa aula. Então, no final, cada uma fica com 8 microcoulombs de carga. O que acontece depois? Ele pega a esfera C, que está, portanto, com 8 microcoulombs, e encosta na esfera B, que está com 4 microcoulombs. Então, aqui eu tenho um total de 12 microcoulombs de carga. Essa carga de 12 microcoulombs, C e B também são idênticas, então ela vai ser redistribuída igualmente entre as duas esferinhas, que vão ficar cada uma com 6 microcoulombs. Vamos ver as alternativas. Está pedindo exatamente a carga final da esfera C, não é isso? Está aqui, ó. C fica com 6 microcoulombs, por isso o gabarito é a letra B de bravo, ok? Isso aí. Bom, pessoal, agora eu quero só fazer um comentário aqui, então, sobre o que aconteceria se eu tivesse duas esferas, por exemplo, né? E uma fosse maior que a outra. Vamos dizer que eu tenho uma esferinha A que está aqui com 15 microcoulombs de carga, né? E essa esfera tem um raio R. E essa outra esfera maior tem um raio que é o dobro da esfera A, 2R. Eu vou encostar uma na outra, então, na verdade, eu vou desenhar aqui um fio condutor ligando as duas. O que aconteceria com a carga? Vamos dizer que o fio condutor não vai ficar com nenhuma carga, ok? Que a carga vai ser integralmente distribuída entre as duas, como se eu tivesse colocado em contato. Então, eu teria os 15 microcoulombs para ser distribuído entre as duas esferas, mas proporcionalmente ao raio. Então, você tem um problema matemático aqui de divisão proporcional. Ao final das contas, eu tenho uma carga A proporcional ao raio R, né? E isso tem que ser igual à carga de B proporcional ao raio 2R. E também o que tem que acontecer é que QA mais QB tem que valer 15 microcoulombs. Não vou colocar a unidade aqui só para não encher demais. Então, esse aqui é um problema de divisão proporcional. Nós vamos ver no nosso curso de matemática lá, de raciocínio lógico,
como que eu faço isso aqui? Eu poderia dizer também que a soma aqui em cima, a propriedade das proporções que nós vamos ver, é QA mais QB sobre R mais 2R, que dá 3R. Agora, QA mais QB, nós sabemos, vale 15. Então, eu tenho QA sobre R igual a 15 sobre 3R, que daria 5 sobre R. Simplificando aqui, dividindo por 3, 15 e 3. Então, vai ficar 5 sobre R. Ao final, eu tenho QA sobre R é igual a 5 sobre R. Se embaixo aqui já é igual, o que eu posso concluir? Que QA é 5. E que, portanto, QB é o restante da carga, 10. QA fica com 5 microcoulombs e QB, né, que é esfera B, fica com 10 microcoulombs. Deu 15 aqui, não deu? E B ficou com o dobro de A. Portanto, eu tenho uma questão aqui de divisão proporcional caso as esferas não sejam do mesmo tamanho. Eu fiz com R2R, poderia dar qualquer valor aqui, R3R, né? Qualquer relação entre eles a gente faria assim. Quando chegar então a nossa aula lá de raciocínio lógico na parte de divisão proporcional, prestem bastante atenção, porque pode ser útil aqui nas questões de conhecimento específico nesse caso aqui, beleza? Vamos para mais uma questão, a última questão aí de carga elétrica. Na figura X, Y e Z são esferas metálicas. Y está fixada em um suporte isolante e X e Z estão penduradas por fios que também são isolantes. As esferas estão em equilíbrio eletrostático. Nessas condições, é necessário que... Olha, tem um probleminha aí nessa figura, eu peguei a figura original, você está vendo que tem aí X, X e Z, não tem a esfera Y, né? A esfera Y seria do meio aí, tá certo? Então seria X, Y, Z da esquerda para a direita. Vamos julgar a alternativa A. Todas as esferas estejam positivamente carregadas. Não, isso não é necessário. Você pode, por exemplo, ter a esfera Y do meio neutra, né? E apenas as esferas X e Z carregadas eletricamente sendo atraídas por Y, que estaria polarizada, né? Igual na primeira questão que nós fizemos aqui. Então, descarta a letra A. Letra B. Todas as esferas tenham cargas elétricas totais diferentes de zero. Pelo mesmo motivo que a gente falou na letra A, pode ser que uma delas estivesse neutra. Pelo menos duas das esferas tenham cargas elétricas totais diferentes de zero. Pelo menos duas carregadas. Não, né? Também não é necessário. Vamos supor, por exemplo, que Y estivesse neutra, quer dizer, que Y estivesse carregada, né? Ela estando carregada, X e Z poderia ambas estarem neutras e sendo atraídas pela esfera Y que está no meio. Então, não é necessário que duas tenham cargas, não, né? Seria necessário que Y tivesse carga e pronto. Letra D, pelo menos uma das esferas tem a carga elétrica total diferente de zero. Exatamente, né, o que a gente acabou de falar. Se Y, a esfera do meio, estiver carregada, ela atrairia ambas X e Z, mesmo que X e Z estivessem neutras. Letra E, pelo menos duas esferas tenham cargas elétricas de sinais contrários. Não, né, não é necessário. Então, gabarito, letra D. Pessoal, tá então algumas questões de carga elétrica resolvidas. Eu não resolvi tantas questões assim, porque o edital não coloca claramente, né, lá carga elétrica, né? Começa dizendo, na verdade, força elétrica. Aí sim, nós vamos resolver várias questões com a lei de Coulomb, ok? Então, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo de resolução de questões. É isso aí, um abraço do professor Jonas e até o nosso próximo vídeo.